Ok, meus amigos, dando continuidade, questões de função, nós estamos com a questão de número 182, interpretar gráfico de inversa. Veja aqui o que é que nós temos. Nós temos que a função f, do 0 a 5, definido 0 a 2. Então, implica que isso aqui representa o domínio da função, isso aqui representa o contradomínio, que no caso seria imagem. Por quê? Porque uma função, para que ela tenha inversa, ela tem que ser bijetora. Bijetora, ela tem que ser injetora e subjetora no mesmo instante. É simples de entender a história da inversa. Ora, se eu tenho um par ordenado 0, 0, dá inversa 0, 0. Então, aqui da função normal, eu tenho esse par ordenado que é 5 e 0. Então, da inversa vai ser esse par ordenado, na realidade é 5 e 2. 5 e 2. O x é 5, o y é 2. Da inversa, só para lembrar, da inversa, esse par vai ser 2 e 5. Um outro detalhe, a função inversa, ela é uma figura simétrica em relação à equação da primeira bissetriz. É uma figura simétrica em relação à primeira bissetriz. Então, veja comigo. Então, eu tenho agora 2 e 5. Então, nós temos aqui 2, só uma ideia, certo? E aqui nós temos 5. O formato é o mesmo. Então, a inversa, ela vai ter esse formato. Então, são figuras simétricas em relação à equação da primeira bissetriz, ok? Deixa eu melhorar um pouquinho esse gráfico. Então, a ideia é essa daqui, uma figura simétrica em relação à primeira bissetriz. Então, a ideia de simetria está aqui. Então, a ideia é essa. Então, a figura simétrica em relação à primeira bissetriz. Então, se nós observarmos o gráfico correto, lembre, a normal, a função normal, ela passa no ponto 5 e 2. A inversa, é só olhar no gráfico, ela vai passar no ponto 2 e 5. Então, se nós observarmos, 2 e 5, tá certo? Então, 2 e 5, com o mesmo formato, certo? Uma figura simétrica em relação à equação da primeira bissetriz. Então, essa é a ideia, tá certo? Então, o item correto é o item C de casa. Uma figura simétrica em relação à primeira bissetriz. Nós temos aqui, meus amigos, a questão de número 183, que diz assim: seja a função f de r, tá certo? Excluindo 2, que é o denominador da fração, não pode ser 0, nos reais, tirando o 3, definida dessa maneira. Essa é a minha função f de x. Sob sua inversa, podemos garantir que, então vamos trabalhar a inversa dessa função. Então, eu tenho a lei de formação da função f de x, certo? É igual a 2x menos 3, 2x menos 3, sobre x menos 2, mais 1. Então, sobre a inversa. Então, vamos reduzir ao mesmo denominador comum. Então, x menos 2. X menos 2 por x menos 2 dá 1, vezes o numerador. 2x menos 3. Mais x menos 2 dividido por 1 dá x menos 2 vezes 1. Então, x menos 2. Então, a função normal, a função f de x, ela passa a ser 2x mais x,
Então, eu fico com 3x, menos 3 com menos 2 dá menos 5, sobre x menos 2. Sobre a inversa, né? Então, vamos à inversa dessa função. Para calcular a inversa, então, o que que nós fazemos? Onde tem x, deixa a expressão com y e x. 3x menos 5 sobre x menos 2. Fazemos a seguinte mudança. Onde tem x, bota y. E onde tem y, bota x. Então, vai ficar 3y menos 5. Onde tem x, bota y. E onde tem y, bota x. Então, vamos sair produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, nós vamos ter x, que multiplica y menos 2, é igual a 3y menos 5. xy, desenvolvendo chuveirinho, xy menos 2x, isso aqui passa a ser 3y menos 5. Desloca, quem tiver y antes da igualdade, quem não tiver após a igualdade. Então, vai ficar 2x menos 5. Bota o y em evidência. Então, eu vou ficar com x menos 3. Porque xy por y sobra x. Menos 3y por y dá menos 3. Isso é igual a 2x menos 5. Como está multiplicando, passa dividindo. Então, y vai ser 2x menos 5 sobre x menos 3. Então, na hora que você chega ao novo y, você encontrou a inversa da função. Então, a inversa da função é 2x menos 5 sobre x menos 3. Então, aqui nós temos a inversa da função f de x. Ele diz sobre a inversa. Então, vamos entender melhor. Sobre sua inversa, podemos garantir não está definido, pois f não é injetora. Sim, ela é falsa, ela está definida, tá certo? Pelo simples fato, nas condições do problema inicial. Não está definido, pois f não é sobrejetora, tá certo? Está definida. Está definida para a inversa, não é verdade. Está definida, a inversa não é verdade. Então, quem é correto é o item E. Ela está definida para 2y menos 5 sobre y menos 3. Mas, professor, por que ele usou y? Sem problema nenhum. Essa variável x ou y vai depender se o nosso amigo, só para relembrar, se o nosso amigo chama isso aqui de y, isso aqui sendo y, pronto, isso é a função sem dificuldade nenhuma, tá certo? Eu chamei de x, mas aqui pode chamar de y, pode chamar de k, pode chamar de m, desde que o elemento esteja aqui, esteja mesmo aqui. Então, correto. Então, o item correto é o item E. Ela está definida, ó, denominador diferente de zero. Então, o item correto é o item E. Ela está definida, tá certo? Ela está definida. Então, o item correto é o item E. Ok? Agora, lembrando a vocês, deixa eu refazer. Numa aula passada, eu tenho a função 2x menos 3 sobre x menos 2x menos 3, certo? 2x menos 3, a função 2x menos 3 sobre x menos 2. 2x menos 3, x menos 2, certo? Mais um. Quando você ajeitou a função, ela ficou f de x. Quando você reduziu ao mesmo denominador comum, ela ficou
3x menos 5 sobre x menos 2. Tá certo? A inversa, meus amigos, olha, para não perder tempo, a inversa, vamos lembrar, vamos trocar de posição o coeficiente do x com termo independente embaixo. Lógico, trocando de sinal. 3 vem para baixo, menos 3, menos 2 vai para cima, 2. Então, a função vai ficar 2x menos 5 sobre x menos 3. É exatamente a questão que nós temos. Ó, a inversa. 2x ou y menos 5 sobre x menos 3 ou y menos 3. Essa dica é para você ganhar tempo rápido. Ok. Nós estamos aqui, meus queridos amigos, com a questão de número 184. Não temos a lei de formação da função f e ele está querendo trabalhar a função inversa no ponto 2. Então, vamos lembrar uma propriedade. Essa questão é só uma propriedade, então veja comigo. Se eu tenho a função normal, vamos lembrar a propriedade. Se eu tenho x associado à função f, eu tenho o f de x. Se eu fizer o contrário, certo? Se eu fizer o contrário, eu tenho a inversa. Então, a propriedade diz, se eu pegar a função f com posição com a sua inversa, vai dar como resposta x. Se eu pegar a função inversa composta com a sua função normal, isso aqui dá x. Propriedade da inversa. Da composição da inversa. Então, se eu pegar a função inversa, função normal, composição da inversa, dá x, que a gente chama da identidade. Se eu pegar a inversa, composição com a inversa, com a normal, dá x. É bem fácil. A função f joga, ó, a função f. Ó, se eu pegar o x, jogar na normal. O x, jogar na normal. Encontro. Jogar na inversa, eu volto para quem? Para x. Então, voltando para a questão, o que que nós temos aqui? Nós temos uma coisa bem simples. F, olha o que eu tenho aqui. Então, nós temos, certo? Então, nós temos. O que ele pede na questão é f de menos 1 de f de 2 ao quadrado mais f de menos 1 no ponto 2. Isso aqui, a terceira. O valor dessa expressão. Então, pela propriedade, isso aqui dá igual a 2 ao quadrado. Pela propriedade, isso aqui dá igual a 2 à terceira. É como se eu cancelasse esse rapazinho com esse. Então, sobra 2. Cancelasse esse rapazinho com esse, sobra 2. Então, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 8. Então, a nossa resposta é igual a 12. Então, a nossa resposta é igual a 12. Porque 2 é a terceira, certo? É igual a 8. Então, o item correto, B de bola. Então, resposta correta, B de bola. Essa é a questão de número 184. Temos agora a questão de número 185, sobre inversão.
diz, dada a função f de R em R, essa é a lei de formação, essa é a definição da função, definida através dessa lei de formação. F de x é igual a 3x menos 2 sobre 4. F de menos 1 no ponto 7. Vamos pegar aqui. F de x é a lei de formação da função. Ela é definida como sendo 3x menos 2 sobre 4. Ele quer o f de menos 1 no ponto 7. Aí você diz, professor, é só encontrar a inversa. Então, pronto, é só encontrar a inversa. Então, meu y é igual a 3x menos 2 sobre 4. Onde tem y fica x e onde tem x fica y. Menos 2 sobre 4. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 3y menos 2. Isso é igual a 4x. Deslocando 3y é igual a 4x mais 2. Então, meu y, que é a inversa, na hora que você encontra o novo y, é a inversa. Passo 3 dividindo, 4x mais 2 sobre 3. Então, essa é a lei de formação da inversa. O que o nosso amigo está pedindo é que, na lei de formação da inversa, que eu acabei de determinar, lei de formação da inversa, que é 4x mais 2 sobre 3, nessa lei de formação, ele quer calcular o f de menos 1 no ponto 7. Então, eu tenho 4, certo? Então, eu tenho 4 vezes 7, né? Eu tenho 4 vezes 7 mais 2 sobre 3. Então, f de menos 1 no ponto 7 é igual a 28 mais 2, dá 30 sobre 3. Então, conclusão, f de menos 1 no ponto 7 é igual a 10. Então, resposta, 10. No gabarito está o item A. Então, no gabarito está o item A. O item A está dizendo que a resposta é 10. Mas, veja, serve como alerta. Se o amigo está interessado em, lembrem, calcular o valor na inversa, não há necessidade de calcular a inversa. Se eu tenho, veja o que nós temos aqui. Deixa eu mostrar a você. Eu tenho a inversa, lembrem, a inversa, pronto, a inversa. Lembrando que a inversa é no ponto 7. Eu quero saber qual é o x que joga na inversa para dar 7. Então, implica a seguinte coisa, ó. Eu quero saber qual é o x para que joga na inversa dá o 7. Então, ele está querendo, na realidade, o f de x igual a 7. Ó, se eu pegar o x, jogar na normal, encontro 7. Se eu pegar 7 e jogar na inversa, eu quero saber x. Então, f de menos 1 do 7, ele está dizendo que a função f de x é igual a 7. Então, você vai pegar simplesmente 3x menos 2 sobre 4. Você vai igualar a 7. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, isso aqui dá 28. Deslocando para o outro lado, 3x igual a 30. Passando 3 dividindo, 30 dividido por 3 dá 10. Então, uma outra maneira, certo, de encontrar quando você tem
Lembrem, meus amigos, quando você tem um valor, você tem uma função normal e quer o valor na inversa, é só usar esse artifício. Não há necessidade de determinar a lei de formação da inversa para substituir. Repetindo, se eu tenho um x aqui, nesse caso, ó, eu vou pegar o 7, jogar na inversa para encontrar x. Então, o x, quando eu jogo na função normal, vai dar 7. Então, implica que o f de x é igual a 7. É só pegar a lei de formação e igualar a 7. Pronto, nós temos aqui a questão de número 186. Ela envolve uma função do segundo grau. Ele determina, deu a lei de formação da função f de x, que é igual a x2 menos 6x mais 1, e sabendo que sua inversa é dado por essa expressão aqui, ó. Essa é a expressão da inversa. E dá a condição que x seja maior ou igual a menos b. Onde a é real e b é real. O produto de a vezes b. Então vamos trabalhar um pouquinho, certo? Para calcular essa inversa. A função f de x tem a seguinte característica: x ao quadrado menos 6x mais 1. Sabendo que sua inversa é dada. Então, para calcular a inversa, deixe em função de x e y. x2 menos 6x mais 1. Então, eu vou ter x, y ao quadrado, menos 6y, mais 1. Então, y ao quadrado, menos 6y, mais 1, menos x. Eu desloquei, isso aqui é igual a 0. A minha equação é essa daqui. Eu quero determinar o valor de y. Então, vamos para o delta. Delta é b ao quadrado menos 4a vezes c, que é 1 menos x. Então, nosso delta é 36 menos 4 mais 4x. Então, meu delta é igual a 32 mais 4x. Para simplificar um pouco, eu vou extrair a raiz do delta, eu vou botar o 4 em evidência. Certo? Então, vai dar 8, se eu botar 4 em evidência. Então, vai dar 8 mais x. Então, vamos determinar. Então, vamos dar continuidade. Ok? Aí nós temos o y vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que é 4 que multiplica 8 mais x, sobre 2a, o a igual a 1. Então, o y vai ficar igual a 6, mais ou menos, traz a raiz quadrada de 4, vem por fora, 2, fica 8 mais x, eu posso botar x mais 8, para ficar no formato que ele quer, x mais 8, sobre 2. Se eu dividir todo mundo por 2, então a função vai ficar 3, mais ou menos, certo? X mais 8. Então, nós temos duas funções, vai depender da que ele quer. Depende das condições, então fica... Então, nós temos aqui duas inversas, vai depender dos valores impostos. Então, uma inversa é 3 mais raiz de x mais 8. A outra inversa, depende do campo, da imposição no início da questão. Eu tenho 3 menos, tá certo? 3 menos x mais 8. Pronto. A escolhida foi essa daqui. Certo? Essa daqui foi a escolhida para que eu tenha a inversa. Ok? Então, essa foi a escolhida para que eu tenha a inversa. Se nós compararmos com
aqui ele nos deu, ele diz que a inversa, ele diz que a inversa era a menos raiz de x mais b. Quem está no lugar de quem? Se você observar, quem está no lugar de quem? Olha aqui o rapazinho. Esse aqui, então eu posso dizer que A é igual a 3 e posso dizer, então, conclusão, o A é igual a 3 e B é igual a 8. A igual a 3 e B igual a 8. Como ele está pedindo para determinar o valor de A vezes B, então o A é 3, o B é 8 e a nossa resposta é 24. Então A vezes B é igual a 24. Resposta correta, B de bola. Então, resposta correta, B de bola. Meu amigo, eu só quero lembrar o seguinte: quando você tem uma função quadrática, ela não tem inversa. Se você olhar para uma função quadrática, então vamos imaginar, só aqui a função quadrática, ela não tem inversa. Aí para definir que ela existe inversa, por isso que ele define. Ele diz, eu quero, imagine que isso aqui é o x do vértice. Ela está definida para x maior, certo? Do que o x do vértice, ou para x menor do que o x do vértice. Por isso que você tem, depende das condições, duas inversas. Depende do espaço. É do x do vértice para a direita ou do x do vértice para a esquerda. Ok? Continua assistindo nossas aulas. Compensa. É interessante. Aprendizagem em primeiro lugar. Vamos em frente, ok?